Quem será sábio para entender as coisas que nós vamos falar nesse vídeo? Como você percebeu, nós lemos uma passagem que está no livro de Oséias. E hoje nós vamos falar justamente sobre o perdão e o adultério. Para quem não sabe ou não se recorda da história, Oséias foi um profeta que recebeu uma missão muito especial. Deus pediu que ele viesse a se casar com uma mulher que era tendenciosa, que era levada e que facilmente adulterava. E além dessa mulher ser toda tendenciosa a isso, ela de fato adulterava. Ela teve filhos e Deus dizia a Oséias que sempre fosse lá e buscasse essa mulher. E ele amava essa mulher e ele tinha que se submeter a isso. E o interessante é que quando Deus fala para Oséias agir dessa forma, Deus sempre concede uma mensagem que fosse direcionada à nação de Israel, à humanidade, como um apelo daquilo que Deus sente no nosso relacionamento com Ele. Porque para Deus, quando nós o abandonamos, ou quando adoramos a outros deuses, a outros ídolos, ou tão somente viramos as costas para aquilo que Deus pede, Ele sente a mesma coisa que o ser humano sente quando ele é traído, quando o seu cônjuge passa por um adultério. No caso de Oséias, Deus ele foi ao extremo. Ele fez com que o ser humano experimentasse o que poderia ser de pior de um adultério. Uma pessoa que adulterava por dinheiro, adulterava por prazer, uma pessoa que abandonava o seu esposo para adulterar, a ponto inclusive de ter filhos com seus amantes. E olha, nós temos aqui um típico caso extremo do que um ser humano é capaz de suportar acerca do adultério. Nós falamos outros dias essa semana a respeito do perdão e ainda vamos falar muito a respeito do perdão. Mas nós já chegamos à conclusão que o perdão para qualquer assunto é totalmente diferente quando se trata de adultério. E não é à toa que a Bíblia traz de uma forma diferente. Quando Deus quis expressar o seu sentimento referente ao ser humano e o pecado, ele fez com que Oséias experimentasse o adultério na sua pior forma. Quando nós vamos para as palavras de Salomão, ele diz que aquele que adultera, ele é falto de entendimento. Ou seja, é um pecado que a pessoa não consegue enxergar a dimensão dele. Em outras palavras, é dito que o adultério, ele leva a pessoa a destruir a tua alma. O adultério é um pecado que, sem dúvida nenhuma, como os outros, fará com que muitos percam seu lugar na eternidade. E mais do que isso, o adultério é um pecado tão ofensivo e tão difícil de perdoar, a ponto de que, por um determinado período de tempo, a dureza do coração do homem impedia-o de perdoar, a ponto de que Moisés, em casos de adultério, permitia que os homens largassem as suas esposas e vice-versa. Jesus, quando fala a respeito disso, ele deixa bem claro que a permissão que Moisés concedeu, ele concedeu por causa da dureza do homem, mas que não foi assim que Deus fez. Não foi assim justamente porque Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, para que quando o homem largasse sua mãe e seu pai, ele pudesse se tornar uma só carne com a sua esposa. Mas nós sabemos, você sabe, que não é tão fácil assim. Na Bíblia, teoricamente, parece ser simples, né? Mas a própria Bíblia deixa bem claro que não é. E eu não estou aqui para trazer teorias para você, ou tão somente ler na Bíblia aquilo que você já sabe. Meu propósito aqui nesse momento é talvez fazer você entender que adultério, mais do que traição, mais do que uma ofensa ao seu caráter, à sua honra, à história que você tinha com seu cônjuge, o adultério é um pecado. E ele é um pecado que a pessoa que comete, ela causa um dano em você, mas ela causa a morte nela. O adultério é como se fosse um homem-bomba da Al-Qaeda. Alguém que vai em um lugar e se explode. Ela perde a vida, ela perde o seu futuro, ela perde o respeito, a honra que as pessoas lhe concediam, ela perde a eternidade, ela perde o relacionamento com Deus, perde o relacionamento com a sua esposa, justamente por causa de um pecado. E muitas das vezes, o cônjuge, ele é justamente aquele que estava um pouquinho mais afastado do homem-bomba. Se machuca demais, se fere, são estardalhaços que voam e destrói todo o corpo, mas ainda permanece vivo. Porque aquele que foi o traído, esse não pecou contra Deus. A sua salvação lhe está garantida, mas, infelizmente,
Aquele que adulterou, ele rompeu uma aliança. Ele ofendeu o compromisso feito diante da presença de Deus, diante da sociedade, diante da família, diante dos amigos, diante dos padrinhos, diante de uma autoridade eclesiástica, diante do Estado. Está entendendo? Por que eu estou querendo mostrar isso para você? Para que você perceba que o perdão, uma vez que você já sabe que o perdão ele tem uma função de dissipar culpas, muitas das vezes, para que o seu esposo ou sua esposa que adulterou seja salvo, ele ou ela precisa receber o teu perdão. Entenda que a maior pessoa ofendida, ferida, lesada pelo pecado cometido pelo seu cônjuge é justamente você. E a partir do momento em que você dissipa essa culpa, agora você está dando a oportunidade para o seu cônjuge receber o perdão de Deus, dele arrepender-se, mudar seus caminhos e então poder ter a sua vida restabelecida. Eu já falei em outra semana aqui no Manual do Casamento, inclusive num vídeo chamado A Mente que Adultera. Você lembra? E ali nós discorremos justamente a respeito da fragilidade, da cegueira, da escuridão espiritual que vive uma pessoa que adultera, que faz com que ela não compreenda o que está acontecendo. E essa pessoa carece da graça de Deus e carece da misericórdia e do perdão do seu cônjuge. Para de olhar para o seu orgulho, para de olhar para o seu ego, para de olhar para a dor que você está sentindo. Entenda que quem lhe traiu também está sentindo isso. Só que as pessoas demonstram de formas diferentes. Diante do dano causado nele, ou na sua esposa, diante do dano que o seu cônjuge sofreu, diante do dano que você sofreu, às vezes na terceira pessoa, no amante ou na amante, seu cônjuge ainda vai achar um pouquinho de alegria, um pouquinho de esperança. Vai achar alguém que vai dizer assim, não, você pode continuar, você vai seguir em frente, você vai crescer. Às vezes nós dizemos que o cônjuge tão somente está sendo usado pelo diabo, é uma pombagira, é isso, é aquilo, mas não percebe que o amante muitas das vezes cumpre um papel psicológico, não estou falando que é por meio de Deus, mas cumpre um papel psicológico que supre uma demanda que é ocasionada imediatamente diante da traição. Quando a pessoa adultera, ela cometeu um pecado. O pecado faz separação entre ela e Deus. Então, nesse momento, a pessoa está em trevas espirituais. Ela não tem um discernimento espiritual. Todo discernimento que a pessoa tem é carnal, físico. E aí, a pessoa tem duas pessoas. Ela tem a amante e tem a esposa ou o esposo. E nessa hora, eu sei que o esposo e a esposa está ferido, está magoado. Mas a única pessoa que se levanta para dar um pouquinho de energia, tentar elevar a moral, é justamente o terceiro. É o amante. Não estou querendo em nenhum momento colocar culpa sobre a pessoa que foi traída. O que eu estou querendo dizer é que de uma maneira inteligente, espiritual, com sabedoria, se você entender a dimensão do que aconteceu, você vai perceber que o perdão é a única coisa que vai poder restaurar o seu casamento. Vingança não vai restaurar seu casamento. Ódio não vai restaurar seu casamento. Depressão não vai mudar o que aconteceu. Perdoa, perdoa. Porque quando você perdoar, você volta à vida. E você dá a oportunidade do seu cônjuge também voltar à vida. Não quer perdoar? Você vai viver com esse rancor para sempre. E sabe o que é o pior? Isso vai te conduzir à morte. E vai conduzir ele ou ela também. Está nas tuas mãos o poder de decidir. Se perdoa e segue em frente. Às vezes você pode perdoar e seu cônjuge pode não aceitar o perdão. Mas quando você perdoa, você livra a tua alma e você dá a ele ou a ela a oportunidade de se salvar-se também. Quando você não perdoa, você fecha as portas para o seu cônjuge e você também começa a ter um sério problema. Nós vamos falar essa semana ainda a respeito do princípio do perdão, que é quando Jesus fala, Ele nos ensina que nós devemos perdoar para que na mesma medida a gente seja perdoado por Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o nosso pecado com Deus, Deus considera como se fosse o pior dos adultérios, como se nós nos tornássemos prostitutos, como se nós nos prostituíssemos pelo prazer, pelo dinheiro, pela ganância, pela luxúria, como se nós produzíssemos filhos mediante esse adultério. E olha, mesmo assim, Deus nos busca, Ele nos perdoa, Ele tenta nos restaurar. Então, se você sofreu um adultério, saiba que não é qualquer pecado. Na pior das hipóteses, esse adultério que você sofreu, ele é justamente a comparação que Deus faz com o nosso pecado. Então não adianta você falar, eu perdoo fulano que me empurrou na fila. Não,
Isso para Deus não é nada. O que você precisa perdoar é justamente aquilo que Deus compara com o nosso pecado para com Ele. São as coisas sérias, são as coisas que causam dano. E é nisso que a gente precisa do perdão. E é nisso que a gente precisa perdoar. Não é fácil. Eu não quero demonstrar para você que isso seria um fardo leve de carregar, porque não é. Mas é um fardo possível. E é o fardo que vai trazer vida para você. Tá bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está o desafio que eu te passei? Tem feito? Lembra do desafio do vídeo anterior? Tem feito? Está caminhando? Quando você cumprir todos os outros perdões daquele desafio, você vai ver que perdoar um adultério vai se tornar muito mais fácil. Tá bom? Nos encontramos amanhã. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.